Olá, aqui é Daniel Santos do pessoasetalentos.com.br e a gente vai dar início agora à quinta parte do nosso curso A Nova Ciência da Motivação. Nessa parte que é mais curtinha, eu vou falar de autonomia, que é um dos elementos essenciais aí para o que o Daniel Pink defende como motivação 3.0. Que, enfim, é uma nova forma de motivar as pessoas, né? Muito mais adequada para a realidade do mundo atual, que é um mundo criativo, é um mundo dinâmico, é um mundo onde a criatividade fala muito mais alta do que os trabalhos repetitivos, né? Então, você que tiver bastante curiosidade, estiver encontrando esse vídeo agora de início, você vai encontrar no próprio pessoasetalentos.com.br o link para os vídeos anteriores e começando a partir da primeira parte, onde eu conto toda essa história, né? Falando de autonomia, o Daniel Pink defende 4 tipos de autonomia, né? Autonomia sobre a tarefa, sobre tempo, sobre técnica e sobre a composição do time que a gente vai trabalhar. Então, rapidamente falando um pouco de cada uma delas, a autonomia sobre a tarefa é quando o funcionário, enfim, a pessoa encarregada tem condições de mudar a forma como a tarefa vai ser feita, né? Então, ao invés de você ter que... Ele até dá um exemplo no livro, ao invés de você ter que selar uma série de cartas e cartazes da mesma maneira, ele conta a história de uma ONG que está fazendo um trabalho que tem que enviar cartazes através de cartas para uma série de locais diferentes. Em vez de você fazer aquilo sempre da mesma maneira, você teria, nesse caso, a liberdade de criar, inventar novas formas de dobrar aqueles cartazes, envelopar e mandar pelo correio, contanto que você descubra formas melhores de se fazer isso, né? Bom, a autonomia de tempo é uma coisa que já tem sido muito falada já quando a gente fala de home office, de poder trabalhar de casa, de ter horário flexível. Acho que isso já está sendo adotado por uma parte considerável das empresas hoje em dia, mas ainda é um certo tabu e ainda tem várias questões que perpassam isso, né? A gente vai falar um pouquinho mais no próximo slide, mas sem dúvida nenhuma, quem já teve a oportunidade de praticar home office, como no meu caso, pode perceber o quanto te ganha em produtividade, né? Eu acho que é um ganho excepcional em produtividade e também a gente acaba se sentindo muito bem porque é um dia diferente, é um dia em que a gente consegue se planejar de uma maneira diferente, né? Em vez de acabar sendo atropelado pelo excesso de reuniões que muitas vezes acabam acontecendo no escritório, né? Autonomia de técnica está muito relacionado também ao que eu falei em relação à tarefa, quer dizer, você descobrir formas diferentes de fazer o mesmo trabalho, né? Isso se aplica muito, obviamente, ao mundo das artes, né? Quando a gente fala aí em pintura, por exemplo, quer dizer, os artistas podem chegar a produtos finais muito parecidos utilizando técnicas diferentes, né? Mas também se aplica certamente à engenharia e outros campos de trabalho aí. Tem diversas maneiras de você construir um produto, construir, seja uma construção viária ou algo do tipo, utilizando diferentes técnicas, né? E autonomia em relação à construção de um time, que estaria relacionado, e aí sim é um grande tabu que eu vejo hoje nas empresas, é uma discussão que praticamente não existe ainda, que é em relação a ter autonomia para trabalhar com as pessoas com as quais a gente gostaria de trabalhar, né? É lógico que um gestor, quando ele vai contratar alguém, ele pensa nisso, porque ele está contratando alguém para a equipe dele. Agora, será que o inverso também é verdade, né? Eu sendo um funcionário que trabalho com um determinado gestor, que tipo de autonomia eu tenho para escolher o meu chefe, né? Quase zero, né? Então, isso é uma reflexão bastante interessante, porque quando a gente vê outros tipos de organização que não sejam necessariamente o trabalho, isso acontece de uma maneira mais clara. Exemplo, na escola, quando a gente é criança, a gente acaba decidindo fazer grupos e fazer trabalhos com os colegas que a gente mais gosta, que a gente tem mais afeição, né? Quando a gente vai jogar bola no final de semana, a mesma coisa, a gente acaba montando um time de amigos ou um time de pessoas que têm habilidades ali complementares. Já no trabalho, não. Isso ainda é algo muito restrito e a gente tem que acabar se adaptando à realidade das pessoas que já estão lá nas equipes e trabalhando com elas, né?
Bom, tem várias empresas que têm feito aí trabalhos interessantes no sentido de dar mais autonomia para os seus funcionários, né? Então, para citar rapidamente aqui, o Google eu acho que é o mais conhecido de todos. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o ambiente de trabalho do Google. O Google tem uma política muito forte de horário flexível, tem uma política de uso de tempo, de um percentual de tempo dos funcionários pode ser dedicado em projetos pessoais que tenham conexão com a empresa. A gente sabe que o Orkut, por exemplo, o falecido Orkut surgiu assim. O Gmail também foi aperfeiçoado dessa maneira, né? São engenheiros do Google que dedicam seus tempos, uma parcela do seu tempo a projetos pessoais, individuais, que depois acabam se conectando com a realidade da empresa. O Post-it, que aí é um produto clássico da 3M, né? Surgiu a partir disso também. Um funcionário criou o Post-it num tempo livre e assim, onde ele não tinha uma obrigatoriedade necessariamente de se dedicar aos projetos que já estavam lá. Então, fantástico isso. E a Best Buy criou um conceito que ficou chamado aí como Results Only Work Environment, quer dizer, ambiente de trabalho focado somente em resultados, que é um conceito no qual as pessoas, principalmente o pessoal do escritório, né, tem bastante autonomia para trabalhar em home office, horários bastante flexíveis, contanto que no final do dia o trabalho seja feito, né? E voltando um pouco para a discussão que eu acabei de ter em relação a home office, para mostrar o quanto isso ainda é polêmico, isso ainda requer muita atenção de todo mundo. Pesquisando agora na internet para fazer essa aula, eu percebi que o livro segundo o qual esse curso está baseado, ele foi escrito aí em 2007, 2008, mas essa política, em 2013, foi retirada da Best Buy. O presidente da Best Buy decidiu cancelar essa política e o que ele alega é que os funcionários, essa política tem por trás a ideia de que você somente pode trabalhar com delegação. O estilo de liderança que funciona é delegar o trabalho para o funcionário e garantir que o funcionário faça o seu trabalho. E ele defende uma ideia de que isso é um estilo de liderança que pode ser aplicado para alguns tipos de funcionários, mas não aplicado para todos os funcionários todo o tempo, né? E por isso essa cultura aí de Results Only Work Environment foi retirada da Best Buy, né? Eu não sei até que ponto foi mantida a política de home office ou não. Acredito que deva ter sido mantida pelo menos aí um percentual da semana do funcionário poder ser dedicado a home office. Acredito que isso continua acontecendo, porque isso é algo que já existe hoje nas principais empresas do mundo, né? Mas, sem dúvida, é polêmico, porque toda vez que a gente fala de autonomia, a gente entra em discussões mais profundas, né? Eu até trouxe algumas aqui para compartilhar com você, porque sempre tem a questão de qual é o tipo de autonomia que você, indivíduo, valoriza mais e qual é o tipo de autonomia que o seu gestor, a sua equipe, a sua organização valorizam mais, né? A gente vê aí muitos funcionários às vezes valorizando bastante autonomia de tempo, sendo que a empresa não tem a mesma visão, né? Então, como fazer com que aquilo que eu valorizo em termos de autonomia seja casado com aquilo que a empresa também valoriza, né? Como é que eu faço com que essas discussões aconteçam e realmente a gente possa chegar aí num denominador comum, né? Outra reflexão importante é a gente ainda tem muitas empresas que praticamente não têm autonomia nenhuma, né? Como fazer essa transição de uma empresa que não tem autonomia para uma empresa que dá autonomia para os seus funcionários, pensando nesses 4 aspectos que eu falei aqui, né? Quer dizer, na minha opinião, isso depende muito da liderança. Isso tem que vir, por mais que os funcionários peçam, tem que vir muito de top-down, quer dizer, da liderança, do senior management, né? Com que tenha uma nova cabeça e que encare que o trabalho, a exemplo do que eu venho falando nessas aulas anteriores, ele hoje é diferente do trabalho que existia no século XIX, no século XVIII. Hoje não é mais uma questão de só controlar onde o funcionário está, que horas o funcionário chegou, que horas o funcionário saiu, né? Se a gente ficar focado só nisso, a gente vai acabar perdendo os melhores talentos da companhia para outras empresas, né?
É lógico que, quando a gente fala de modelos de negócio, você ainda tem hoje muitos modelos de negócio que dão diferentes níveis de autonomia. Se a gente pensar numa linha de produção de um produto como um computador, um iPhone ou um carro, ficar criando autonomia de tempo vai ser muito mais difícil, né? Por mais que hoje essas tarefas estejam sendo robotizadas, elas ainda existem muito, né? Quando a gente pensa no porteiro de um prédio, é a mesma coisa. Como é que eu vou ficar criando autonomia de tempo com um porteiro de prédio, né? Sendo que ele precisa estar lá naquele horário específico, senão não tem ninguém para abrir a portaria. Então, realmente, ainda é algo que existe uma limitação, porque a própria economia não se desenvolveu a ponto da gente mudar esses tipos de trabalho, né? Mas quando a gente pensa em trabalhos criativos, até mesmo num departamento de marketing hoje em dia, até mesmo num departamento de vendas, né? De uma grande empresa ou de uma empresa, até mesmo uma empresa menor, quer dizer, por que não criar diferentes níveis de autonomia para o funcionário, né? Porque a questão de retenção está intimamente ligada a essa discussão de autonomia. Quer dizer, se eu não tenho autonomia, eu não vou motivar funcionário, né? Se eu não motivo funcionário, muitas vezes eu vou acabar perdendo esse funcionário para outra empresa. É lógico que, como nós temos visto ao longo do curso, não é só a autonomia que motiva as pessoas, mas a autonomia é sim um fator fundamental. Bom, com isso a gente termina aqui essa breve aula sobre autonomia, que faz parte do nosso curso sobre motivação, nova ciência da motivação. Deixo à disposição aqui os contatos e fique aí, então, ligado no nosso canal no YouTube para as próximas atualizações, para as próximas aulas. Um grande abraço.